Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só levo a certeza do que muito pouco eu sei e nada sei. Bom dia, meus amados alunos do 6º ano da Escola Promove. Como estão vocês? Gostaram dessa música que eu toquei com esse instrumentinho aqui, ó? O nome desse instrumento é ukulele, é um instrumento de Portugal, criado em Portugal, ukulele. Pois é, meus amados. Hoje a gente vai ter a nossa primeira aula de filosofia, a primeira aula virtual à distância de filosofia, certo? Então, hoje a gente vai falar, eu vou começar com vocês contando uma história, né? Para depois vocês vão saber qual é o tema da nossa aula de hoje. A história é a seguinte. Um belo dia, um pai estava com seu filho, tinha combinado com seu filho fazer uma pescaria num riacho, num rio, numa lagoa, num rio que tinha lá na sua cidade. E o pai combinou com o filho, mas o pai tinha um compromisso, uma viagem para fazer às 6 horas da manhã, né? Então, ele teria que ficar com seu filho, passar a noite pescando com seu filho, e quando desse 5 horas da manhã, ele iria embora, né? Iria deixar o filho em casa e ir para o aeroporto. Mas como ele tinha prometido com o filho, fazer isso com o filho, então ele foi cumprir a promessa. Ele era um homem de palavra, foi cumprir a promessa. Vou pescar com meu filho, logicamente, evidentemente, naturalmente, vou pescar com meu filho, né? E aí eles se prepararam, os dois, né? Levaram artigo de pesca, linha, vara, as iscas, né? Minhocas e tudo mais. Levaram comida, né? Várias coisas para passarem a noite no acampamento, né? Na beira do riacho, né? Do rio lá. E ele preocupado, ele falou assim, bom, eu preciso pescar com meu filho, mas tinha prometido, mas eu tenho que viajar amanhã cedo, eu vou passar a noite acordado com meu filho, porque promessa é dívida, então toda vez que eu prometo uma coisa eu tenho que cumprir. E aí o pai foi com o filho. Só que quando chegou lá, na noite, assim umas 10 horas, eles passaram a noite pescando. Só que o pai ficou sabendo que era proibido pescar naquele rio, e que a proibição da pesca, né, seria revogada, terminaria às 6 horas da manhã. A partir de 6 horas já poderia pescar, né? Então a lei dizia o seguinte, olha, não pode pescar o peixe até tal dia, né? O dia que eles estavam lá, né? E aí a partir das 6 horas do dia tal pode pescar. E esse dia tal era o dia, o outro dia que ele estava lá, né? Então 6 horas terminaria a proibição da pesca. Só que ele não tinha tempo para ficar lá até 6 horas, ele não podia passar, né? E aí ele começou, o filho dele, toda hora reparava que ele estava olhando para o relógio, né? Olha, pai, por que o senhor está olhando para o relógio? Ah, filha, porque você sabe que eu vou ter que viajar, 5 horas não vai ficar aqui, e a gente, é proibido pescar nesse rio aqui, né? O rio está proibido pescar, levar o peixe, tirar o peixe do rio está proibido, né? Então, a gente está pescando aqui, mas todo peixe que a gente pegar, a gente vai devolver para o rio. Porque está proibido levar o peixe. A gente pega o peixe, tira do anzol, ele está vivo, joga no rio para ele voltar para o rio. Aí o filho falou assim, mas pai, ninguém está vendo a gente. Por que então a gente não pega o peixe, esconde, bota no fundo do carro, esconde, ninguém vai ver. Aí o pai fala para o filho assim, meu filho, é o seguinte, o errado é errado sempre, mesmo que ninguém esteja vendo. Então, quando a gente está num lugar onde tem uma coisa que não se pode fazer, independente de ter muita gente olhando ou não, a gente não pode fazer, porque o errado é errado mesmo que ninguém veja você fazendo. Então você não deve fazer o errado. E aí o filho entendeu e tudo mais, né? E tá bom, todo peixe que pescava, ele tirava só o prazer da pesca, jogava no rio de volta, né? E aí chegou o horário das 5 da manhã, o pai teve que voltar com o filho para casa, para pegar o voo dele e tudo mais, e foram, né? Então a questão é essa, o pai foi pescar com seu filho, não pescou nenhum peixe, né? Ou melhor, pescou o peixe, mas devolveu, né? Não levou nenhum peixe para casa. Por quê? Porque era proibido pescar, proibido tirar o peixe do rio e levar, né?
só poderia ser permitido a partir daquele dia às 6 da manhã, e ele não podia ficar até as 6 horas, mas ele teve a satisfação de pescar com seu filho e ensinou uma lição importante para o seu filho. Qual foi? O errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. O certo é o certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. E o fato de não ter ninguém olhando, o errado continua sendo errado, né? Então, a questão do erro, da pessoa fazer o que é certo, não é uma questão dos outros estarem. Não precisa plateia. O certo é para ser feito em qualquer ocasião, porque é na consciência da pessoa que reside o certo, é da relação da pessoa com Deus, evidentemente que está vendo tudo, né? Pois é, agora eu vou dizer o assunto da aula de hoje. Vocês perceberam que a aula fala de certo, errado, né? O pai teve uma postura com o filho muito boa, muito interessante, né? Primeiro ele cumpriu uma promessa que ele tinha feito, né? Para o filho. Quando ele prometeu ao filho, ele não sabia que ele ia ter que viajar para trabalhar, né? Mas aí o escritório dele falou assim, olha, o nome dele era Gumercindo. Olha, Gumercindo, você vai ter que trabalhar, né? Então, você vai ter que trabalhar, vai ter que estar aqui no escritório 9 horas da manhã, não, em outra cidade. E aí ele falou assim, poxa, então eu vou ter que levar o Juninho, o Gumercindo do Júnior, para pescar como eu tinha prometido. Eu não vou quebrar minha promessa, eu vou passar a noite em claro, acordado com ele pescando, mas aí 5 horas da manhã eu volto para casa e vou para o aeroporto e viajo. Então a primeira coisa, ele cumpriu uma promessa que ele fez para o filho. A primeira lição que ele deu para o filho. A segunda lição foi, filho, o errado continua sendo errado, mesmo que ninguém esteja vendo. Pois é. O tema da aula de hoje, meus amados, da aula de filosofia da Escola Promove, né, do curso de filosofia do 6º ano, é ética. Ética, pois é, um nome interessante. Você já deve ter ouvido falar em ética, né? Ética, mas afinal, o que é ética, meus amados? Alguém sabe o que é ética? Você aí, Guilherme, você sabe o que é ética? Caio, meu amado, você sabe? Paulinho, Marco Antônio, né? Você sabe? Ana Clara, Valentina, você sabe o que é ética, meus amados? Sabem? Pois é, a gente vai aprofundar hoje no estudo da ética, né? Não, Yasmin? Saudade de vocês, né? Sarinha e a turma toda. Eu não vou falar o nome de todo mundo, não, porque você vai passar aqui o dia todo falando o nome de todo mundo, né? Pois é. Então, meus amados, ética. O que é ética? Muito bem. Todos os dias da nossa vida, a gente se depara com situações onde a gente tem que decidir entre fazer uma coisa ou não fazer. A gente se depara com diversas escolhas que a gente tem, né, que fazer durante todos os dias. Existem escolhas mais simples, como, por exemplo, a meia que a pessoa vai usar, ou a camisa que vai sair, né? Existem escolhas simples assim, por exemplo, eu gosto de usar shampoos que deixa o meu cabelo mais, que realce o brilho do meu cabelo. Isso é uma coisa que... Mas é uma escolha simples. Eu chego lá, olho o shampoo, escolho mais, que combina mais com a cor do meu cabelo, com o tom e tudo mais, né? E aí compro, né? Então, são escolhas simples. Existem escolhas mais complicadas, né? Existem escolhas simples, escolhas medianas, como, por exemplo, eu vou para essa rua ou pela outra, né? Existem escolhas mais complicadas, né? Por exemplo, entre fazer uma coisa certa e uma coisa errada, né? Então, diariamente, a gente faz centenas de escolhas, das mais simples às mais complicadas. E, às vezes, a gente tem que fazer escolhas complicadíssimas, né? Pois é, muitas das escolhas que a gente faz na nossa vida, como a escolha da roupa que vestir, né? Não é uma escolha ética. Não tem nada a ver com ética. Mas, todas as escolhas que a gente faz entre fazer algo errado e algo certo, aí é uma escolha ética. Pois é. Então, meus amados, eu vou dar um outro exemplo para a gente entender um pouco mais. Depois eu dou o conceito de ética para vocês. Um belo dia, o meu amigo Guilherme, do 6º ano, estava passeando no shopping, né? Passeando no shopping com seus amigos, né? Todos lá passeando, Davi, né? Paulinho, os 2 Paulinhos, né? E Caio, todos os meus amados. Estavam passeando lá, foram ao cinema, né, e tal. E aí o Guilherme observa lá na frente uma senhora idosa, andando, e aí a carteira daquela senhora idosa cai no chão, né, a carteira, e aí ele percebe que a carteira está cheia de dinheiro. Imediatamente, Guilherme pensa que, meu Deus do céu, a carteira da senhora caiu. Imediatamente ele fala assim, vou entregar a ela. Pois é, e aí ele pega o dinheiro
entrega para aquela senhora. Minha senhora, aqui a senhora deixou a carteira cair. A carteira estava com o dinheirinho dela, que ela ia pagar água, ia pagar luz, ia comprar a comida e tudo mais, né? E aí ele vai e devolve o dinheiro dela. Pois é, quando o Guilherme viu a carteira cair, ele imediatamente sabia o que fazer, né? Vou devolver. Ele sabia que o certo era devolver. Pois é, ética, meus amados, está relacionada a essa ciência, a esse entendimento que a gente tem dentro de nós, né? Essa capacidade em escolher entre o certo e o errado, certo? Então a ética é um sentido, é como se fosse o sexto sentido do Homem-Aranha, né? O Homem-Aranha às vezes não pressente o perigo está próximo, o Octopus, aqui do Octopus está próximo, está vindo perto, ele não pressente o perigo. A ética é algo parecido com isso. Nós temos em nós um sentido, nós somos dotados de um sentido, de algo que nos diz que existem coisas que são erradas, existem coisas que são certas. E geralmente, meus amados, a gente sabe quando a gente faz uma coisa errada. Tanto que às vezes a gente faz uma coisa errada e fica com aquela dor na consciência. Pois é, meus amados. Então, ética é exatamente isso. Ética é algo que a gente tem dentro de nós, né? Que nos possibilita escolher entre o bem e o mal. Certo? Está relacionada a 3 escolhas magníficas que sempre temos que fazer. Quero, devo, posso, né? Tem coisa que eu quero, mas não devo. Tem coisa que eu devo, mas não posso. Tem coisa que eu posso, mas não quero, né? Então, sempre que a gente quer responder essas 3 perguntas importantes, quero, devo, posso, você vai usar a ética para responder, né? Então, na história do shopping aí, do meu amigo Guilherme, que foi lá no shopping, tá ali coisa e tal, todo bonito, tomou banho, passou Jequiti, ele comprou um shampoo da Colorama, né, passou os perfumes Jequiti, tava todo bonito, elegante, né, e foi pro shopping, e aí ele devolveu, ele viu o dinheiro da senhora cair, foi lá e devolveu, né, então, quando ele fez a escolha, a primeira coisa que ele pensou, falou assim, eu vou devolver o dinheiro da senhora, porque o certo é fazer isso. Essa escolha que ele faz aqui, ó, no pensamento, é uma escolha ética, certo? E aí a gente ouve muito falar em moral, né? É moral, tal. Você não tem moral, a moral, você é cheio de moral, tal. Então, ética e moral são 2 coisas também que são parentes, são muito parecidas, mas não são a mesma coisa, né? Toda ética é relacionada a no campo da teoria, ou seja, no campo do pensamento. E a moral está relacionada ao campo da prática. A ética é uma teoria, a moral é uma prática. Por exemplo, quando o meu amigo Guilherme estava no shopping, todo bonito, elegante, com aquele perfume número 17 da Jequiti, né, e o shampoo Colorama para cabelos revoltos, né, então ele estava lá todo elegante, bonito, cheiroso e tal. Quando ele decide fazer o certo, entregar, porque ele é um menino muito educado, muito inteligente, ele vai lá e pega algo que está no chão e devolve para a senhora. Imediatamente, a primeira coisa que ele pensou, vou devolver porque é dela. Ele nem questionou, ele falou assim, olha, caiu ali no chão, devolver. E aí, quando ele decide devolver, a decisão é uma decisão ética, é no campo do pensamento. Aí, quando o meu amigo Guilherme pega o dinheiro e devolve, ele pratica uma ação. Essa ação é uma ação moral. Certo? Então, ó, ética é uma teoria na qual nós podemos escolher entre o bem e o mal, distinguir entre o bem e o mal. Certo? A gente vai saber, olha, isso é o mal, isso é o bem. Isso a gente faz usando a ética que está aqui internalizada no nosso pensamento. E quando a gente decide entre o bem e o mal, a gente pratica o resultado da ética, que é o ato moral, o ato correto. A devolução do dinheiro é um ato correto. Na história que eu contei anteriormente do pai que estava com o filho, o fato de pescar e jogar o peixe na água de volta, vivinho lá para voltar a viver e comer suas minhoquinhas, né? Aquele ato foi um ato moral partido de uma decisão ética. A ética está aqui no pensamento. A ética está no campo da teoria do pensamento. A moral está no campo da prática. Certo? Pois é. Então, meus amados,
Nas duas histórias que eu contei, né, uma da pescaria e outra do meu amigo, dos nossos amigos da sala, aí, né, passeando no shopping, né, em Salvador, né, no shopping Salvador. Né? Então, nessas duas histórias, meus amados, existem um problema ético. Qual é o problema ético da primeira história? O problema ético da primeira história é proibido pescar nesse rio até às 6 da manhã, mas eu não tenho tempo de estar lá até às 6. Então, se é proibido pescar, o que é que eu devo fazer? Eu devo devolver os peixes para a água. Eu não posso levar o peixe, então devolvo para a água. Certo? Então, ó, o problema ético. Já que não posso levar o peixe, eu devolvo para a água, porque o certo é devolver para a água. O segundo problema ético que existe, o dinheiro da senhora caiu. Devo devolvê-lo? Evidentemente que deve. Outras pessoas poderiam ficar com o dinheiro, porque tem gente que faz isso, né? Mas o correto é o que? Devolver. Então, a grande questão da ética é essa. A distinção, a gente saber distinguir, saber reconhecer o bem e o mal e escolher a prática do bem. E quando a gente pratica o bem, a gente está fazendo um ato moral. Ética está no pensamento, moral está na prática correta da ética. Pois é, meus amados, vamos encerrar, sabe por quê? Porque, ó, ando devagar, porque já tive pressa e leve esse sorriso, porque já chorei demais. Eu peço aos meus amados que façam a atividade do módulo 2 de filosofia. Deixa eu pegar aqui para saber a página, porque eu acabei mexendo aqui. Peraí, calma. Aqui, módulo 2 de filosofia. Aqui, na página 404, nós voltaremos a estudar a ética mais adiante. Vamos aprofundar mais, tanto no conceito de ética quanto no conceito de moral. Certo? Tchau, uma tigela de mingau na boca do bacurau.